Vamos abrir a Bíblia e nós vamos falar sobre, aqui primeiramente, Marcos, capítulo 5. Eu quero falar a respeito desse texto aqui e eu quero que você me acompanhe. Eu fui ver o que é ressurreição. O que é ressurreição? Né? Vem do latim resurrectio, né? Resurrectio, que é o ato ou efeito de ressurgir, né? É retorno à vida. Ressurreição é retorno à vida. É alguém que estava morto, mas volta à vida. Essa volta à vida, morto, voltar a viver, é chamado de ressurreição. A palavra de Deus mostra pelo menos uns 3 textos no Velho Testamento, uns 3 exemplos no Velho Testamento e 5 no Novo Testamento, sendo que do Novo Testamento 3 foram ressurreição através de Jesus que fez. Por isso eu vou falar das 3 ressurreições que Jesus, que tem registrado na Bíblia, que pode ser que, como diz lá em João, que são tantos que algum pode ter passado em branco, pode não ter sido registrado, né? Ressurreição no dicionário também quer dizer vida renovada. A pessoa estava lá numa situação muito ruim e alguém sabia que ele estava acabado, arrasado, estava um vivo morto. Isso, voltou. Aí, o microfone ressuscitou, né? Então, o que é o vivo morto? É aquela pessoa que você olha para ela, você fala, está morto, está respirando, por que tem que respirar mais? Não tem vida, não tem alegria, não tem paz, não tem sensação. Sabe assim, aquela pessoa sem expressão? Então, é o que a gente fala de vivo morto. Então, quando a pessoa ela encontra Jesus, ela encontra a vida, amém? Razão para viver. E também o dicionário fala que é uma cura extraordinária, né? E você vai ver que tem sentido, né? Porque a pessoa ficou doente e morreu, aí ela ressuscita. E cadê a doença? Porque a doença levou ela para a morte. Então ela não foi apenas voltou à vida, ela voltou à vida e foi curada. Então é um negócio assim extraordinário. Então nós vamos começar com Marcos, no capítulo 5, versículo 22 até o 24, depois pula para o 35. Vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 22. Aqui com vocês. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia e o apertava, né? Aí no meio do caminho, vou dar uma paradinha para explicar, que aparece aquela mulher que tinha um fluxo de sangue já há muitos anos, e Jesus então dá atenção para ela, cura ela, tá? Vou ter que pular essa parte aí. Vamos lá no 35. Diz assim: estando ele ainda falando, né, com a mulher do fluxo de sangue, falando, chegaram alguns
lá da casa, né, do Jairo, falaram para ele: a tua filha está morta, estava doente. Agora a notícia é que ela está morta, morreu. Por que incomodas o mestre? Olha só, que coisa, né? Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse para Jairo: não temas, crê somente. Diga para mim, diga junto comigo: não temas, crê somente. Amém? Então, nós vemos aqui que Jesus, na mesma hora, trouxe uma palavra para combater aquela notícia ruim, e não permitiu que as pessoas o seguissem, porque tinha uma multidão. Lembra? Tinha uma multidão atrás dele, e ele falou: não, somente, tá lá, ó, somente, caiu aí, 37, somente Pedro, Tiago e João. Os outros ele falou: volta para trás, né? Você vai entender por quê. E tendo chegado à casa de Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito. Eu vou repetir: viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riram dele. Tendo ele, porém, feito sair todos, percebeu de novo? Ele mandou que todos saíssem, tomando consigo o pai, a mãe e aqueles que vieram com ele. Quem veio com ele? Tiago, João e o Pedro. Amém? Só ficaram os três, mais o pai e a mãe, né? Olha que coisa linda. Tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Aleluia, glória a Deus. Ela estava morta. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Jesus, porém, mostrou-lhe extremamente, mandou-lhes expressamente que não contassem nada a ninguém, e ordenou que dessem de comer a menina. Amém? Amados, olha só que algo maravilhoso, algo tremendo que nós observamos em tudo isso. Tem muita coisa aqui, tem muito ensino. Primeiro, essa menina era filha única desse homem. Ele era presidente da sinagoga, ele cuidava das coisas da sinagoga, né? Ele era o que cuidava da organização, da limpeza, da manutenção. Ele deixava tudo organizado. Era um homem leigo, mas ele ouviu falar de Jesus e creu. Aí a menina dele ficou doente. O que ele pensou? Eu vou até Jesus e vou pedir para Jesus vir até a minha casa, colocar a mão. Mas por que ele pensou assim? Eu vou pedir para ele pôr a mão. Então ele já tinha entendido, através daquilo que ele observou, que a forma que era usada por Jesus para curar era o quê? O quê? Imposição de mãos. Que quando impõe as mãos, se transmite o poder que está na vida dele. Amém? Tá? Então ele tinha o poder de curar. Ele colocava a mão e curava, né? E aí ele foi, chegou, se prostrou, mostrando reverência, né? E clamando para que Jesus fosse. E eu quero que você observe que Jesus não precisaria ir. Jesus poderia simplesmente falar: Jairo, pode ir, a tua filha está sã. E na mesma hora a menina poderia ficar sã. Mas era a fé de Jairo. Qual que era a fé de Jairo? Qual que era a fé dele? Que Jesus ia até a casa dele,
ia pôr a mão na cabeça da menina dele, e a menina dele ia ficar curada. Deu para entender? Então, muitas vezes a fé da pessoa é uma, né? É essa, igual ele, né? Tem gente que fala, não, a mulher do fluxo de sangue, ela falou, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Olha só. E quando ela tocou, ela ficou curada, né? Então qual é a tua fé? Essa é a pergunta. Qual é a tua fé? Então quando eu vou orar para as pessoas, eu falo, qual é a tua fé? Porque às vezes a pessoa fala, ora para que eu passe pela cirurgia. Eu falo, você crê no milagre da cura ou na cirurgia? Eu creio na cirurgia, então eu vou orar pela cirurgia, né? Eu creio no milagre, que o Senhor pode me curar, eu nem vou fazer cirurgia, então eu vou orar para que você nem passe pela cirurgia. Então tudo depende da fé da pessoa, né? Em muitos casos. No caso de Jairo, ele tinha essa fé, amém? E ali nós observamos que quando Jesus então chega, né? Antes de Jesus chegar, eu quero chamar a atenção de vocês. Estavam caminhando, ele parou, curou a mulher. Na hora que ele curou a mulher, terminou, veio alguém lá da casa de Jairo e falou, olha, não incomode mais Jesus, o mestre, a tua filha já morreu, né? Já morreu. Ou seja, aquela pessoa não sabia que Jesus não apenas curava, mas Jesus também ressuscitava, amém? Aquelas pessoas não sabiam, e aquela multidão ia causar tumulto. Então ele falou para a multidão, fique todo mundo aí, ó, né? Vem comigo, Pedro, Tiago e João, amém? Você vai entender por quê. Aí quando chegou na casa, tinha os pranteadores profissionais. Lá naquela época, naquela região, tinham pessoas que eram contratadas, Paulo, para chorar, né? Por quê? Porque quando tinha um grande cortejo atrás do caixão e tinha muito choro, né? É porque as pessoas gostavam, admiravam, porque era uma pessoa honrada. Quando não tinha um cortejo assim, pequenininho, pouca gente, pouco choro, pouco pranto, era uma pessoa desonrada. Olha só, né? Então tinha um monte de gente ali chorando, pranteando, né? E chora e bate no peito, né? Chorando, pessoas profissionais, né? E tem pessoa boa nisso, sabia? Tem pessoa que é boa nisso. Você olha assim, ela está bem, ela está normal, está tudo bem, né? De repente, ela pega e começa a chorar, mas chora mesmo, de sair lágrimas. Né? Então, ali aquelas pessoas, elas foram contratadas, estavam chorando. Jesus chega e fala assim, olha gente, não precisa todo esse alvoroço, porque a menina, ela não está morta, ela está dormindo. Por quê? Porque Jesus sabia que aquela morte, entre aspas, não era para a morte, mas para a vida. Ele ia ressuscitar aquela menina. Para quê? Para que o nome do Papai do céu fosse mais alto, mais forte, fosse glorificado. Amém? Fosse glorificado. Então, e aí deram risada de Jesus. Aqueles que estavam pranteando, aí começaram a dar risada. Você vê que não era choro, era uma encenação, né? E ali Jesus então pega e fala assim, olha, tira todo mundo aqui do quarto, tira todo mundo aqui da onde a menina estava numa cama, tira todo mundo, fica só o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, amém? Por quê? Porque, irmãos, quando você quer, você entende que é o momento do milagre, é o momento da cura, é o momento da ressurreição, não adianta uma multidão de gente que vai torcer contra, que vai jogar aquela fé negativa, né?
que vai falar, não vai acontecer nada, isso não vai ressuscitar, não sei o que, né? Lembra que quando foram espiar a terra prometida, né? Tinham 12, sendo que 10 eram negativos, 10 negativos e 2 que tinham fé. Os 10 negativos fizeram o quê? Contaminaram a multidão. Os 10 negativos contaminaram a multidão. Então por isso que Jesus fez o quê? Tirou eles de lá. Lá na frente tem um outro milagre que Pedro, né, ressuscita uma menina também, uma moça, tá? Uma moça chamada Dorcas, né? E quando ele foi fazer, tinha um monte de gente negativa, chorona, aquela pessoa que, ó céus, ó vida, ó azar, sabe aquelas pessoas tá sempre no contra. Então o que Pedro fez? Tira todo mundo, só o pai e a mãe aqui, mais os discípulos, e agora nós vamos orar, amém? Então o que você precisa encontrar? Com quem que você tem que andar? Com quem tem fé. Você tem que andar com pessoas que têm fé, que vai te levar para frente. Porque tem gente que só leva a gente para trás. Eu preciso andar com gente que me leva para o milagre, amém? Não adianta você falar, eu junto um monte de gente. Não. Às vezes é bom, é melhor, dizendo assim, melhor ter 1, 2, 3, mas que tem fé, do que ter 10, 20, 30, 50, 100 negativo, né? Então eu preciso andar com pessoas de fé, né? E eu tenho os meus ministros, aqueles que andam comigo, né? Eu chamo, converso e falo assim: você está comigo? Você está na mesma fé? Estamos na mesma batida? Aí vamos para frente? Como é que está? Porque se quiser nós vamos, se não quiser você fica, pode ficar sentado, congregando, cantando, amém? Mas para andar comigo, para ensinar nesse altar, para tocar comigo, tem que estar andando em fé, tem que crer em milagre. Então o milagre é ativado pela nossa fé. Tenha fé. O Senhor tem poder para ressuscitar o teu sonho, para ressuscitar aquela situação que você já deu por perdida. Meu Deus, não tem mais jeito, né? Às vezes é o casamento, às vezes, aqui a situação era a seguinte: o pai estava perdendo a única filha amada. Dá a entender que era uma criança assim, muito amada, uma doce de criança, né? Agora, eu quero ir numa outra passagem para nós falarmos em Lucas, no capítulo de número 7, versículo 11. E eu quero que você ande aí pelos versículos da Bíblia, enquanto eu vou falar. De um lado, Jesus está vindo. Imagina você comigo aqui, daqui desse lado está vindo Jesus, os discípulos e uma multidão atrás de Jesus. Amém? Jesus, os discípulos e uma multidão. E do outro lado está vindo também uma outra multidão. Só que essa multidão está andando atrás de um enterro do filho único de uma viúva. Filho único de uma viúva. Ou seja, ela tinha perdido o marido, estava ela e o filho. Legal, pelo menos, eu tenho meu filho para andar comigo, para me ajudar na despesa, no trabalho, né? Companhia. Mas de repente acabou a família dela. O filho morreu. E ela está chorando com a multidão. Por quê? Porque está indo enterrar o filho. Mas de repente ela cruza com o autor da vida. De repente
ela encontra com aquele que tem poder para dar vida para o filho dela. E Jesus se compadece dessa mulher. Ele olha ela chorando, ele vê que acabou para ela. Acabou. Família, esperança, planos, acabou. Mas ele tem poder para trazer vida, esperança, né? Então o que acontece? Ele pega, fala para ela: não chores. E ele toca no caixão, ele toca no esquife, no caixão, e fala para o menino: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o menino levantou, glória a Deus, aleluia. Ele ressuscitou. Assim como aquela menina ressuscitou, e o pai voltou a pensar, a sonhar nessa moça, pensando numa moça que iria crescer, né? Talvez estudar, se casar, ter uma família, gerar netinhos para ele, né? Agora tem uma mãe que volta a sonhar de novo, que volta a ter planos, volta a ter uma família que ela tinha perdido toda a sua família. Então, e por último, nós vamos em João no capítulo 11, aonde fala uma história um tanto mais comprida, que vai do versículo 1 até o final lá, que conta a história de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Ele era irmão de Maria, irmão de Marta, e os três eram amigos de Jesus. E de repente Lázaro ficou doente. Jesus estava distante, 2 dias de distância, né? E aí, quando ele ficou doente, avisaram: corre, avisa Jesus, porque Jesus vai vir e vai, né? Jesus vai vir e vai curar. Jesus vai vir e vai curar o nosso irmão. Então corre lá. Aí chegaram, falaram para Jesus, e Jesus falou assim: ei, o meu amigo, essa doença não é para a morte, pode descansar. Aí alguém chegou e falou assim: olha, ele já morreu. Ele falou: não, ele não está morto, ele está dormindo. Olha só. Por quê? Porque para Jesus, para Deus, a morte da pessoa não é uma morte, é apenas um sono, que a pessoa vai dormir ali. Para Deus é uns minutos, uns segundos. Porque se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, aquele soninho que a gente tem, que a gente tira ali, né? É como se fosse o quê? Você gostou do soninho, né? Aquele soninho é o quê? É apenas alguns segundos ali no relógio de Deus, né? Por isso que ele falou: ele não está morto, mas ele dorme. E ali também as pessoas não entenderam. E ali ele perguntou aonde colocaram. Aí falaram: está lá. Mas Senhor, já cheira mal, fazem 4 dias, já cheira mal, já não tem mais jeito. O Senhor não pode curar ele já morreu, ele já está apodrecendo, né? Mas o nosso Deus é maravilhoso. Ele diz assim no versículo de número 25, 11, 25, olha só, ele diz, está aqui já: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém esteja morto, viverá. Amém? Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Amém? Esse é o meu Deus, é o nosso Deus. Então não sei por que ter medo da morte. Para quê? O que é morte? Não é nada para nós. Não é nada. É uma passagem daqui para a vida eterna. Amém? A passagem, assim, ó, dá uma dormidinha. Opa, acordei. Ô Senhor, é Jesus? Agora. Então, tenha esse entendimento. Não precisa
versículo 26, que se alguém morrer, né, viverá. Agora ele diz assim: e todo aquele que estiver vivo, o que está escrito aí? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Glória a Deus. Ah, Jesus. Se estiver vivo, ele vai ressuscitar, porque ele é a ressurreição e a vida. E se estiver vivo, não vai morrer. Amém? Olha lá, não morrerá. Nunca morrerá. Nunca irá morrer. Eu não vou morrer. Ai, pastor, como é que é isso? Por quê? Morte é separação. Morte é separação. E quem tem Jesus não se separa de Deus, está ligado com Deus. A morte física, como eu falei, não é morte, é uma passagem só, é um sono, né? Agora, se morrer, hoje, quando Jesus voltar, vai ressuscitar e vai subir com ele, amém? Mas pastor, e se eu estiver vivo quando Jesus voltar? Melhor ainda, não vai morrer, vai ser transformado num corpo igual dos anjos e vamos embora. Eu vou falar de novo. Se Jesus voltar agora, eu vou dizer de mim, eu vou falar de mim. Eu não vou morrer, eu vou ser transformado num corpo semelhante ao dos anjos e eu vou subir. Glória a Deus. Amém? Por isso que está escrito ali: não irá morrer. Estava, né? Agora já apagou. Estava escrito ali. Porque Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, querido, é maravilhoso. A ressurreição é algo tremendo. Aí, no verso 35, Gabriel, está escrito assim: Jesus chorou. E aí as pessoas olham Jesus chorando e falam: ai, que lindo. Na expressão hoje, né, dos dias de hoje: ai, que lindo, que coração, como ele gostava de Lázaro, como ele amava Lázaro. Mas Jesus não estava chorando por causa de Lázaro, porque ele sabia que ele ia chamar Lázaro e Lázaro ia acordar. Ele estava chorando por causa da incredulidade das pessoas. Aquelas pessoas ali não tinham fé para alcançar a vida. Ou seja, aquelas pessoas iriam morrer, iriam ficar longe dele. E as pessoas, eu, você, nós, somos a obra-prima de Deus, amém? Obra-prima de Deus. Agora imagina, as pessoas falam assim, o artista faz lá uma obra-prima, uma coisa linda, caríssima, e alguém chega lá simplesmente e joga uma tinta lá em cima, lá, estragou a obra-prima. O artista mesmo quer morrer, né? Quer morrer porque estragou uma obra-prima, né? Porque dá valor. Agora, veja, imagina Deus olhando a obra-prima dele, que está se matando com bebida, com drogas, dando tiro um no outro, com facada, né? As pessoas se matando e ainda duvidando do poder dele. Então Jesus chorou, não por causa de Lázaro, mas por causa da incredulidade das pessoas. Aí ele diz assim no versículo 39, ele chegou diante do túmulo e falou assim: tirai a pedra. Jesus podia tirar a pedra, ele podia fazer assim, ó, e a pedra sair, porque ele é Deus. Ele podia fazer assim, ó, e um vento empurrar a pedra assim, ó. Mas ele não quis. Por quê? Porque é a hora de eu fazer a minha parte. É isso mesmo, fazer a minha parte. E a minha parte é tirar a pedra. Mas que pedra é essa, Paulo? Que pedra é essa, irmã Cida? Que pedra é essa, Cristiano? A pedra da incredulidade. Isso, da falta de fé, da incredulidade.
na sua família. Glória a Deus. Na sua família. Porque ali, as pessoas que estavam ali, Maria, Marta, Maria e os conhecidos dela, que ficaram ali, eles precisavam só acreditar na palavra que Jesus falou: tirai a pedra. E eles foram lá, tiraram a pedra. O resto, Jesus é que fez. Lázaro, sai para fora. E na mesma hora, Lázaro saiu. Amém? Alguns ficam falando: como que Lázaro saiu? Ele estava todo enfaixado, dos pés à cabeça, totalmente enfaixado, né? Como ele saiu? Da mesma forma que ele ressuscitou, de forma sobrenatural. Como que ele ia sair? Eles preparavam o corpo, passavam todos uns preparados lá, né? Perfume, aquelas coisas para não. É isso, bálsamo para, né? Embalsamamento para não apodrecer rápido, né? Conservar. Obrigado. Então, e eles depois enfaixavam. E as mãos eram amarradas assim, sabe, de uma forma enfaixada também, os pés. Então alguém fala que ele saiu pulando, né? Não importa. Mas ele estava vendado. Nem que ele sabia que era para lá, para cá, né? Ou seja, não adianta querer explicar. Milagre não se explica. Milagre não se explica, se vive. Milagre não se explica. Como que o homem sabe? Lázaro, vem para morto, vem para fora. Como se explica isso? Milagre não se explica, se vive. Vou aproveitar, né? Milagre não se explica, se vive. Então viva o milagre de Deus. Tira a pedra da falta de fé, da incredulidade, sabe, de querer entender as coisas. Mas eu queria que Deus, assim, me explicasse, fizesse um desenho para mim, assim, e mostrasse um layout. Deus faz como Ele quer. Ele não fica explicando. Não fique questionando Deus. No verso 40 nós vamos fechar essa mensagem nessa noite, falando para você o que Jesus falou: se creres, não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Amém? Ele pergunta: você crê? Você crê? Você crê? Vou perguntar: você crê? Eu creio. E no final ele diz: Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro sai. Aí Jesus fala assim: agora cuida dele. Agora você vai pegar e vai desamarrar ele, vai desatar ele. Amém? Vai cuidar dele. Quando a menina ressuscitou, todo mundo ficou perplexo. Olha só, e tal. E a menina estava andando, já tinha 12 anos de idade, né? A menina andando e todo mundo: uau, glória a Deus, aleluia. Só que ele pegou e falou assim: ei, dá comida para a menina. Ou seja, Jesus se importa com a gente. Nós precisamos cuidar. Nós como igreja, como família, precisamos cuidar das pessoas depois do milagre. Depois que ela ressuscita, depois que ela, sabe, sai para fora. Não é deixar ela, não, tem que cuidar dela, alimentar, desamarrar. Ou seja, ela vem, mas ela precisa ser curada, ela precisa ser liberta, né? Desamarrar, desatar, é libertação, né? Então precisa ser liberto, precisa ser curado. E eu quero que você perceba, no primeiro milagre, Lázaro teve fé e foi até Jesus. Perdão, Jairo, troquei o nome. Jairo teve fé
que a sua filha seria curada e foi até Jesus. Ou seja, ele foi até o milagre. Amém? Segundo, aquela viúva que tinha perdido o filho único, ela não fazia nem ideia que ela estava andando na direção do milagre. Então tem milagre que a pessoa nem espera, mas Deus vai de encontro com ela e gera um milagre. Talvez você que nos assiste nessa noite estava passando aí pela rede social e falou: vou dar uma paradinha aqui nesse pastor, vou dar uma paradinha aqui nessa igreja, e você nem tinha ideia que o Senhor ia operar um milagre através dessa live. E Lázaro é aquele que Jesus foi até ele. Jesus foi até lá, a convite da família. E as pessoas nem acreditavam também. Quando ele chega e fala para Marta, fala para Maria, elas falam assim: ah, Senhor, traduzindo a fala delas, se o Senhor tivesse vindo antes, quando ele estava doente, a gente acredita que ele não teria morrido, mas agora morreu, não tem mais jeito. Aí Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está dormindo, ele não está morrendo, morto, ele está dormindo, eu vou acordá-lo. Eu sei que lá no final, quando o Senhor voltar, ele vai ressuscitar assim. Ele falou: não, eu vou ressuscitar ele hoje, né? Então, você que nos assiste, você que está aqui, quero te convidar para você ficar em pé e nós vamos orar. Talvez você tenha passado por situações que você não tenha nem esperança, estava já sem esperança, sem fé. Ah, eu não vou estudar, não vou conseguir estudar. Ah, eu não vou conseguir casar, né? Ah, minha família já era. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você entenda que não há nada difícil, não tem nada impossível para Deus. Eu quero estar orando junto com a pastora Gislaine. Eu quero chamá-la aqui para orar junto comigo, porque eu quero que você que nos assiste, você que está aqui nessa noite, era hoje que você tinha que estar aqui com a gente, era hoje, não era ontem nem amanhã, é hoje mesmo. E eu quero que você ore. Muitos têm pedido, né, pastor, a oração pela família, não é verdade? E o Senhor, nosso Deus, Ele tem poder para ressuscitar, restaurar a tua família. Então eu quero te convidar a orar pela ressurreição de sonhos, de planos, projetos. Orem junto com a pastora, mas ore mesmo, com fé. Glória a Deus. Tem um versículo que está escrito no livro de Jó, que diz assim, que há esperança para o ferido, como árvore cortada, mesmo que se envelheça a raiz, ao cheiro das águas brotará. Então, que coisa linda isso, né? Mesmo que você já tenha levado cortes na vida, mesmo que só exista um tronco, ou seja, só um tantinho assim, aos teus olhos já desapareceu quase tudo. Mas a palavra do Senhor diz assim, que ainda há esperança, e ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra do Senhor, ao cheiro daquilo que foi ministrado na sua vida hoje, há esperança sim. Então creia nisso, amém? Apresente diante do Senhor aquilo que aflige o teu coração nessa noite, coloque a tua família diante do Senhor e coloque no altar de Deus e saia daqui crendo. Levante de onde você está e crendo que o Senhor tem cuidado de tudo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós cremos, Senhor, que o Senhor é Deus, que opera maravilhas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é Deus de milagres. Pai querido, Senhor, meu Deus, aquela mulher vinha com o seu filho, Senhor, na direção de Jesus.
Aleluia. E o milagre aconteceu. O milagre estava no caminho dela, Pai. Ela estava indo enterrar o seu filho. Oh, Deus. Mas o Senhor apareceu. Quantos, Senhor, estão nessa condição nesta noite, Pai? Ah, meu Deus, olhando para uma situação que não há mais o que fazer. Mas o Senhor pode. E o Senhor ressuscita. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, na situação desta casa, nesta noite. Entra, Senhor, nesta família, Pai. Nesse negócio, Pai. Ah, Deus querido, nessa situação tão difícil, Pai. Meu Deus, talvez já cheire mal, Pai. Lázaro cheirava mal. Ah, Deus, já fazia 4 dias que ele tinha morrido. Mas o Senhor chegou e a história mudou. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita o teu filho, Senhor, que abre o seu coração nesta noite, Pai, que confessa diante do Senhor que já não aguenta mais, que já não sabe mais o que fazer. Pai querido, estende a tua mão forte, Senhor. Ah, Deus querido, traz ânimo, Senhor, e opera um milagre na vida do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, prisões se abrem nesta noite. Todo jugo cai por terra nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, a resposta chega. Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, chegue, Pai, com teu milagre na casa dos teus filhos, Pai. E que nesse momento, Senhor, exista paz no coração dos teus filhos. E a firme certeza, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E de que o milagre foi, Senhor, gerado esta noite, Pai. Não importa se amanhã, meu Deus, o teu filho, a tua filha levantar, Senhor, e olhar, Senhor, e não ver mudanças, Pai. Mas Deus, o milagre foi gerado nesta noite, Pai. Que em nome de Jesus Cristo haja fé no coração dos teus filhos, Pai. Que eles possam acordar amanhã dizendo: eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre. Pai querido, assim como uma mulher gera um filho, Senhor, no seu ventre e não consegue enxergá-lo, Senhor. Meu Deus, mas tenha convicção de que ele está no seu ventre. Que assim, meu Deus, o teu filho nesta noite possa gerar um milagre e crer, Senhor, porque vai nascer um milagre em nome de Jesus Cristo. E nós vamos ouvir notícias desta noite, deste dia, que o milagre aconteceu. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que cadeias caíram por terra nesta noite, que prisões se abriram em nome de Jesus. Você terá força sim para sair dessa situação difícil. Você terá força sim para continuar lutando, porque Deus é contigo. Aleluia, em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. Recebe a tua bênção aí. Não é para outro, é para você. É para você que nos assiste, é para você que está aqui. Não é para outro. Não tem outro endereço. É para você. Abre o teu coração, recebe.